Beleza, então, começando a aula de hoje. A nossa apostila 3. Vou estar colocando aqui em apresentação. Alguém tem alguma dúvida, algo relacionado à aula passada? Se não tiver nada, vou começar já então. Sim, o log eu vou falar sobre de novo, Wagner. Já, já até coloquei aqui no início da apostila para já falar sobre tudo de novo. Que na última aula eu passei meio mais rápido assim por cima, mas eu vou dar uma revisada agora. Beleza? Então tá. Sobre logs, o que a gente tem que pensar? Que, que tudo que ocorre no nosso sistema, ele vai ficar armazenado em forma de logs. Então, todos os erros que a gente pode ter, todos os eventos que aconteçam que a gente precise tratar no sistema, a maioria das vezes, onde vocês vão achar informação do que está acontecendo, qual o problema, vai ser nos logs do sistema. Então, vou citar um exemplo, tá? Dando um erro numa aplicação web que eu instalei no meu servidor. Vai ter os logs do Apache, vai ter os logs de erro do Apache, e lá eu vou conseguir ver o que está acontecendo. Tá dando problema no servidor de e-mail que não está recebendo e-mail ou enviando e-mail. Eu vou acessar os logs, vou ver os logs de e-mail e ali provavelmente vai ter o motivo que tá ocorrendo esses erros, caso o problema seja no servidor de e-mail. Entre outros tipos de eventos, por exemplo, para quem usa Radius, se tiver um cliente tentando autenticar, vocês podem verificar também os logs do Radius e lá vai ter o motivo que não está autenticando, por exemplo. Então, os logs eles são a nossa melhor ferramenta para solução de problemas no sistema. Sempre que eu recomendo que vocês sempre que se depararem com um erro, estarem olhando os logs do sistema. Então, assim vai estar sendo muito mais rápida a solução dos erros que vocês estiverem tendo. A gente consegue monitorar o log baseado no problema, ou seja, cada tipo de cada tipo de problema vai ter um lugar onde ele vai estar sendo registrado. Reformulando um pouco melhor, cada evento de cada parte do nosso sistema vai estar separado em um log em algum local. Por exemplo, nossos logs de autenticação vão estar no arquivo auth.log. Então lá a gente consegue ver quem está tentando logar no nosso sistema, quem conseguiu, quem falhou. Inclusive a gente já usou esse arquivo. Eu vou estar abrindo aqui um dos nossos servidores que a gente configurou para a gente estar vendo os logs junto. Então, aqui no auth.log, a gente vai ter todos os eventos relacionados à autenticação. Então, aqui, ó, uma senha foi aceita do usuário Gabriel, vindo do IP 192.168.3.5, na porta de origem 59556. Foi uma conexão SSH. Então, isso aqui foi um log de aceitação de uma conexão SSH. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, aqui também teve um failed, aquela hora que eu errei minha senha, agora quando a gente começou a aula. Então, ele falhou
no comando su para virar root. E o usuário que rodou esse comando foi o Gabriel. Então, tudo isso fica registrado aqui no nosso sistema. Deixa eu ver aqui se tem aqui também, ó, failed password. Foi uma tentativa de conexão SSH do usuário Gabriel que falhou. Então, nesse arquivo aqui vai ter tudo isso. A gente vai ter também o kernel, que ele vai ser logs relacionados ao kernel. Então, aqueles problemas mais abaixo nível, vocês vão estar debugando por esse arquivo aqui. O syslog vai ser as informações mais gerais do sistema. Então, vou abrir o syslog aqui. Não. Cat. Então, aqui vai estar todas as informações gerais. Esse é realmente um log do sistema. Então, aqui, por exemplo, até a requisição de DHCP, o DORA. Então, quem manja já de redes aí sabe o que é o DORA, que é o Discover Offer Request Acknowledgement. Então, todo o processo ele é registrado aqui. Então, aqui, por exemplo, meu computador enviou um Discover para Broadcast, procurando por um servidor de DHCP. O servidor me respondeu dizendo que fazendo um offer, ou seja, ele está me oferecendo um IP. Então, eu faço o request, ou seja, eu digo, sim, eu quero esse IP para broadcast. E aí acontece o acknowledgement, que o servidor de DNS reconhece que ele entregou esse IP para mim. Então, todas essas operações vocês vão conseguir visualizar aqui no syslog. É um log bem interessante. Deixa eu ver aqui o outro. Vai ter o arquivo de boot também. Se der um cat boot, aqui ele não está registrado. Deixa eu ver. Aqui no Debian ele não está sendo usado. Deixa eu ver no meu Ubuntu. No Ubuntu tá. Então se eu der aqui um cat boot.log, vai ter todas as operações relacionadas ao boot. Então, quando vocês estão iniciando o sistema e aparece aqueles failed, vai estar aparecendo aqui. Por exemplo, aqui, quando ele deu um OK ao start ao GNOME, accounts para fazer o account do sistema, o AnyDesk que eu tenho instalado, o OpenVPN. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão estar sabendo tudo que deu certo na inicialização do sistema de vocês e o que potencialmente foi falho. Mail.log vão estar aqueles logs relacionados a servidor de e-mail. Como nenhuma das máquinas aqui eu estou rodando um servidor de e-mail, não vai ser um log que eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas aqui vocês conseguem ver diversas informações sobre servidor de e-mail, caso vocês tenham instalado no servidor de vocês. O DMESG, que vão ser as logs referentes a drivers. Então, inclusive, a gente pode acessar ele de duas formas. A gente pode dar um cat em DMESG, deixa eu ver onde ele fica bem certinho. ls-lh. Vocês podem pegar ele direto pelo arquivo, mas a forma mais simples, você simplesmente digitar em DMESG. Ele não está aqui em /var/log, mas com vocês digitando o DMESG ele vai estar funcionando. Então aqui os drivers do VirtualBox, todas as operações que ocorreram. Deixa eu ver aqui o que mais. A CPI, systemd. Então todos os drivers vão estar aqui. Por exemplo, caso vocês tenham
um cabo console, um cabo serial. Vocês podem dar um dmesg grep. Então aqui vocês vão ter um TTYS. Não tenho nenhum conectado no momento, que seria o serial. A gente tem o cron. No caso, botei tc cat cron. A gente não vai ter esse log, porque a gente não tem nenhuma tarefa cron rodando. Deixa eu ver no Ubuntu aqui, cd /var/log sudo cat cron. Não tenho, porque eu não tenho nenhuma tarefa cron rodando. Mas ali ficariam os logs referentes a essas tarefas, inclusive os erros que acontecem caso alguma dessas tarefas falhem, e vai estar informando também quando vai estar iniciando uma tarefa. Fail log, ele vai armazenar informações sobre falhas de autenticação. Como esses logs são mais genéricos, alguns existem em umas versões de algumas distribuições, outras não. Então esse aqui no Debian que aparentemente ele não tem, é só o alpha.log mesmo, mas em outras versões ele está presente. Alguns comandos aqui que a gente pode usar, o dmesg, o lastlog last. Então o dmesg é aquele que eu mostrei para estar visualizando os logs dos drivers do sistema. O last log, ele vai nos mostrar aqui. A gente tem o usuário Gabriel, ele logou a última vez no dia 23, às 19h41 e 02, do dia 23 de dezembro de 2020, uma quarta-feira, no IP 192.68.3.5. Os outros usuários nunca logaram. Caso vocês queiram filtrar, a gente já aprendeu a fazer filtros, a gente pode usar um egrep-v, nunca logou. Isso vai fazer o quê? O egrep-v, ele faz o contrário do grep. O egrep-v, ele vai estar pegando tudo que não seja o que eu estou passando. Então, tudo que não tiver, nunca logou. Nunca logou. Passei o L maiúsculo. Então aqui ele vai estar passando o nome do usuário Gabriel, porta, sem estar me trazendo esse resto de informação aqui. O last, ele vai estar me mostrando as últimas autenticações no sistema. Então o usuário Gabriel logou hoje, o usuário Gabriel logou dia 21, o usuário Gabriel logou no dia 21 também. Inclusive aqui ela me mostra que essa sessão ela ainda está acontecendo, ou seja, ele ainda está logado. Os nossos logs, eles são gerenciados pelo rsyslog. Ele é o, digamos, gerenciador de logs do nosso sistema Linux. Com ele a gente consegue tanto gerenciar os logs locais quanto remotos. O que isso quer dizer? Com ele eu consigo fazer uma configuração com que eu receba logs de outros locais, ou seja, um servidor, um roteador, tu consegue configurar para estar enviando logs. Também OLTs funcionam. Então, todos esses equipamentos de rede que suportem fazer uma comunicação com a rsyslog, vocês podem estar recebendo no servidor de vocês. Vocês podem também configurar ele para enviar os logs para servidor remoto, para serem um client, no caso. Então, vocês podem fazer esse tipo de configuração. Essas configurações elas vão ficar no arquivo /etc/rsyslog.conf. É nesse arquivo aqui que o rsyslog é configurado. Na configuração do rsyslog, ele vai se basear por facilities. O que é uma facility? Seria a categoria de um log, digamos, que vocês podem separar por grupos de recursos. Vou citar algumas categorias, algumas facilities. A auth ou auth priv são todas aquelas mensagens
de eventos de autorização e segurança. Então, a facility auth ou auth-priv, ela é relacionada a eventos de segurança. Facilities de daemons são mensagens provenientes de daemons. O que seria um daemon? O FreeRAID é um daemon, o Apache é um daemon, mas aqui ele vai ter outras facilities que se encaixam melhor. Mas são esses processos que rodam em background, ou seja, aqueles que não têm não tem interação direta com o usuário. Local 0 e local 7 são reservados para o uso local do sistema. A gente tem news, que são mensagens de subsistema de notícias da rede, e alguns outros que eles mesmos se explicam pelo nome. Então, a gente tem de FTP, LPR de servidor de impressão, rsyslog, cron, kern, mail, user. Então, todos esses nomes já são autoexplicativos, né? E vocês também dando uma lida aqui na apostila vão conseguir estar compreendendo bem certinho para que serve cada um. Mas aqui vão ser basicamente as categorias dos logs que vocês estão recebendo. Qual foi a origem deles, digamos assim. E a gente também consegue dividir por categoria. Categoria não, desculpa, por importância. A gente vai ter níveis diferentes. Eles estão aqui em ordem de mais crítica para menos crítica. Emerg é uma condição de emergência no sistema. É uma coisa que deu uma pane e ela tem que ser verificada o quanto antes possível. É uma condição de emergência. Alert é a mesma coisa. É a mesma coisa não, mas ela é um pouco menos crítica, mas também precisa de uma intervenção imediata. Crit, ela é uma condição crítica. Err é uma condição de erro. Warn, de aviso. Nots, que ela é uma condição que pode ser que seja necessário dar uma atenção. Info é uma mensagem só informativa. Ela não é necessária intervenção. Por exemplo, um usuário se logou no sistema. É uma informação. Debug, que são apenas para estar recebendo informações dos programas que vocês têm instalado. Então esses são os níveis de importância de um log. Que também vocês podem estar fazendo configurações no sistema de vocês, que vocês só vão receber logs do tipo emerg, alert, crit. Então, eu quero apenas esse tipo de log dentro do meu sistema. Vocês podem fazer esse tipo de configuração sem nenhum problema. Eu vou abrir aqui, então, o arquivo de configuração do rsyslog, que a gente já deixou configurado na última aula. Então, aqui o que a gente fez? Nessas duas linhas aqui, a gente vai estar configurando a nossa conexão UDP do rsyslog. Vocês podem usar TCP também, mas não vejo por que não usar a conexão via UDP. É interessante a gente mudar essa porta aqui. Então, para nosso servidor não ficar tão sujeito a ataque. Imaginem aqui que eu descubro que essa porta está aberta para o mundo e eu começo a enviar log para o servidor de vocês, o servidor de vocês vai armazenar. Então eu posso deixar um script spamando log ali até encher o disco de vocês. Isso pode estar sendo prejudicial dependendo do sistema que está rodando ali. Então vou mudar aqui a porta. Vou botar 5514. Não façam isso porque é a mesma coisa que tu mudar lá o SSH para 2222. É a primeira coisa que todo mundo vai tentar fazer. Eu vou botar aqui só para mostrar que funciona a troca de porta. Então, mas usem portas diferentes. De preferência portas altas, que são portas altas, com 5 dígitos. Vocês botem ali 5.000 e alguma coisa. Então, essas portas mais altas são mais difíceis de serem descobertas. Então, até vou botar uma mais alta, 55140. Vou salvar. Então, o módulo IMUDP, para a gente estar abrindo a nossa conexão.
e uma configuração de input configurando a porta que a gente vai estar escutando. Aqui a gente vai ter toda a configuração do RSSLog, por exemplo, auth e authpriv. Aqui a configuração das regras em rules. Primeiro vem o que? A facility. A gente tem auth e authpriv. Vocês lembram que são as de autenticação e segurança. Asterisco significa o quê? Primeiro a gente vem a facility. Depois a gente vem a criticidade dela. Deixa eu ver qual foi a palavra que eu usei aqui. O nível de importância do registro. Então, por exemplo, aqui, tudo da facility auth e da authpriv, com qualquer condição de log, qualquer nível de log, eu mando para /var /log /auth-log. Então, todos os logs de autenticação, independente do nível dele, porque eu estou aceitando todos, vão ser enviados para esse arquivo de log aqui. Caso eu quisesse só informações críticas, poderia botar aqui crit. Então, aí vai ser daqui. Vai partir daqui a nossa importância do log. Mas eu quero tudo. Do cron também, até que o cron não estava aparecendo porque ele estava comentado. Então eu vou descomentar e a gente vai ter os nossos logs do cron. Do kernel, de impressão, de e-mail, de usuário. Então, dessas facilities, eu estou recebendo todos esses níveis de importância de um registro. Então, o que vocês têm que lembrar que é o quê? Facility.nível do log. Facility.nível. Aqui, então, a gente tem o que também? Que a facility mail com os logs de info vai ser enviados para onde? /var /log /mail.info. De warning vai ser mandado para mail.warn. De erro vai ser mandado para mail.error. Então vocês podem configurar cada nível em um arquivo separado também, caso tenham essa necessidade. Então vocês podem estar fazendo todo tipo de configuração que vocês precisem. Aqui embaixo eu configurei um template que ele vai servir para quê? Para nos fornecer uma configuração para o nosso servidor remoto. Então aqui eu estou configurando um template que ele vai fazer o quê? Todos os logs remotos que ele receber, ele vai separar por hostname. Então aqui eu vou colocar dentro de /var /log uma pasta com o nome da máquina que está me enviando o log. Barra o nome do programa .log. Então aqui ele vai estar separando os logs remotos que ele estiver recebendo em pastas diferentes. E aqui eu estou dizendo que para todas as facilities, em todos os níveis, eu vou estar usando esse template. Então eu vou sair aqui. Eu vou salvar que eu mudei a porta. E outra coisa que a gente precisa configurar é em defaults e rsyslog. Aqui a gente vai estar ativando o modo de compatibilidade dele com -C5 e o "-R" para estar trabalhando de forma remota. Então, para a gente estar recebendo esses logs externos, a gente está configurando aqui. Aqui, caso a gente não queira fazer consultas DNS para mensagens remotas, a gente não utilizar o reverso dos endereços que não nos estão enviando as mensagens, a gente pode passar um "-x" também, para não estar fazendo a consulta. Certo? Alguma dúvida referente a isso?
Beleza, eu vou dar continuidade aqui então. Deixa eu passar aqui as partes que eu já citei. E a gente também pode estar configurando o nosso log rotate, mas primeiro eu vou fazer aqui a configuração do nosso client. Por quê? Eu mudei a porta do rsyslog, vou estar restartando ele e vou estar removendo o diretório da nossa segunda VM. Então aqui, eu vou primeiro fazer de uma outra forma para vocês estarem vendo o que vai acontecer. Hosts. Ué, não startou minha VM? Deu kernel panic. Ah, sim, aquela VM que a gente deu uma zoada no último aula. Então eu vou restaurar. Vou desligar ela e vou restaurar. Lembram que a gente deu uma zoada nessa máquina aqui? Restaurar. Certo, iniciou a VM. Então, vou estar me conectando nela aqui. Beleza. Então aqui a gente vai configurar um client da rsyslog. Para quê? Para minha máquina Debian Lab Aula enviar todos os logs das informações que ocorrerem nela para o nosso Debian Lab. Então o Debian Lab vai estar recebendo esses logs aqui. Eu vou fazer o quê? Vou entrar no arquivo do rsyslog da minha máquina. E veja que aqui eu não configurei como servidor, ou seja, eu não precisei abrir uma porta. Eu só quero enviar as informações. Então aqui no final do arquivo eu coloquei o que? Asterisco, ponto, asterisco. Isso significa o quê? Me respondam aí no chat. O que é asterisco, ponto, asterisco? Tudo o quê? O que é o primeiro asterisco do log? O que esse primeiro asterisco do log significa? Esse aqui. Ele é a facility, aquela facility que a gente já conversou, que seria o que? Facility mail, user, entre as outras aqui. Ou seja, a categoria do nosso log. Ou seja, quando eu boto um asterisco, significa que são todas as facilities. E o que é o segundo asterisco? O segundo asterisco são todos os níveis de log. Então, quando eu boto asterisco, ponto asterisco, significa tudo. Mas o que é esse tudo? São todas as facilities com todos os níveis de log. Aqui eu coloquei arroba, um IP, dois pontos, uma porta. O que isso significa? Um arroba significa que a nossa conexão vai ser UDP. Se eu coloco dois arrobas, a nossa conexão é TCP.
Então aqui a gente configurou via UDP. Então 1 arroba. TCP, 2 arrobas. A gente alterou a porta padrão. Então, a gente, nesse arquivo aqui, vai estar fazendo essa alteração também. Então, sempre que for o DP, arroba, e o TCP, 2 arrobas. O IP que a gente vai se conectar, 2 pontos a porta. Vou salvar o arquivo e vou restartar o rsyslog. Sempre me esqueço qual é esse comando aqui que eu não uso muito. Log. Alpha Preview, acho que é. Logger é o nome. Então, eu vou estar enviando um log para o meu sistema, para ele estar gerando conteúdo aqui no outro lado. Esse comando logger, ele simplesmente vai estar gerando logs dentro do nosso sistema. Então vejam que aqui já foi gerado um diretório com o nome Debian Lab Aula, que é a nossa máquina aqui, que vai estar armazenando os logs que essa máquina envia para o servidor. Então, se eu acessar Debian Lab Aula, vai ter aqui os logs de cron, o do rsyslog, o system, e agora um log gerado pelo usuário Gabriel. Se eu abrir, vai ser aqueles logs que a gente gerou. Eu vou sair aqui e vou fazer algumas tentativas falhas de autenticação. Se vocês verem, mais arquivos foram gerados. Se vocês perceberem, vai ter um arquivo SSHD. O que é SSHD? SSH daemon, ou seja, o serviço do SSH. Então ele vai estar gerando o log aqui, informando que teve falha de autenticação. Então dessa forma aqui vai estar sendo armazenados os logs. Só que esses logs aqui, a gente não quer que eles sejam armazenados para sempre e sempre estarem enchendo e ficarem desse formato que eles estão. Então, o que a gente vai fazer? Podemos estar configurando o log rotate, que ele vai fazer a rotação dos logs. Então, se a gente não configurasse isso, ele ia estar gerando muitos arquivos no sistema e isso não é interessante para nós. Então, a gente vai configurar dessa forma aqui o nosso log rotate, especificamente para o diretório da nossa máquina em questão, do nosso host. Então, se a gente entrar em /etc /logrotate.d, já temos aqui criado um arquivo Debian Lab Aula que a gente viu na última aula. E aqui eu vou passar meio que por cima de algumas das funções mais importantes desse script, que eu já deixei ali, inclusive na apostila, vocês podem estar copiando ele. Então ele vai fazer isso para todo o arquivo .log dentro de Debian Lab Aula. Diariamente, ele vai separar por arquivos de 3 MB e vai comprimir ele, que a gente precisa saber. E vai fazer até 5 rotações. Isso vai... O que ele vai gerar? Deixa eu acessar aqui. Vocês estão vendo aqui que tem alguns arquivos .1
e .2.igz, isso aqui significa que esses arquivos já foram rotacionados. Se a gente der um ls em /etc/logrotate, ele já vem com algumas configurações default, como alternatives, Apache, apt, rsyslog. Então, esses arquivos aqui já estão configurando alguns dos nossos serviços de log. Então, se eu acessar aqui, /etc/logrotate.d rsyslog. Então aqui a gente pode ver que ele vai fazer 7 rotações diariamente, vai comprimir. Então ele vai fazer isso para esses arquivos de log aqui, ele vai aplicar uma política diferente. E nesse aqui, que é o /var/log/syslog, ele vai aplicar uma política e para esses aqui ele vai aplicar outra. Então, vocês podem ver ele aqui no syslog, ele colocou 7 rotações, ou seja, ele vai ter 7 arquivos. Syslog 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui vocês podem ver que ele botou um rotate 7 e ele criou 7 arquivos diferentes. Alguma dúvida? Wagner, é isso aí mesmo, que para isso que funciona o rsyslog, para não tá gerando muitos logs dentro do HD. É interessante também a gente estar fazendo firewall nessa porta. Eu gosto de fazer, porque se a gente não fazer esse firewall e aí alguém descobrir a porta, essa pessoa pode estar nos enviando logs sem problema. Então eu gosto de fechar as portas do rsyslog só para os IPs com quem eu vou fazer essa configuração. Por exemplo, se eu vou ter uma faixa de IPs específica para servidores. Então no firewall eu dropo tudo e libero para servidores. Digamos que agora os roteadores da minha rede vai se comunicar também. Então, se eu tiver uma faixa de IP específica para aqueles roteadores, eu vou liberar aqueles IPs dentro do meu firewall. Então, é interessante fazer esse tipo de política. Além de, claro, alterar a porta. Sim, se você coloca ali o parâmetro daily, aqui ó, daily, ele vai fazer diariamente. Então vai ser de 7 dias. Não, daily sempre vai ser diariamente. Então sempre tu vai ter uma semana de log. Tu pode fazer por 30 dias, quanto for a tua necessidade, né? O quanto tu precisa armazenar esses dados. Alguma dúvida a mais? Que aí a gente já vai passar para uma... Sim, ele vai apagar. Ele vai estar sendo apagado. Até se eu ver aqui o meu sistema, que ele está rodando há vários meses, podem ver aqui que ele não tem mais de 7 arquivos no syslog. Então é sempre de uma semana. Os últimos, os primeiros ele vai apagando, ou seja, esse 1 aqui vai ser o último a ser apagado. Esse 7 aqui vai ser o primeiro. Ele vai rotacionar os meus logs. Mais alguma dúvida? Isso aí. Eu vou então entrar no conteúdo. Então eu deixei aqui o link de uma configuração do rsyslog com o RouterOS. Eu até ia fazer essa configuração, mas como o Rudy me falou que ele vai fazer na parte de apps, então eu vou estar deixando para ele fazer essa configuração, mas eu já deixei aqui o link do tutorial lá no blog dele,
para caso vocês queiram estar dando uma olhada. Mas com isso que a gente já conversou e dando uma olhada lá no tutorial, vocês conseguem fazer sem problema se quiserem. Eu vou desligar aqui uma das VMs, porque agora a gente vai entrar em gerenciamento de disco. Vou dar um stop. E eu vou estar inserindo mais um disco na minha máquina. Então aqui minha máquina é Debian 10. Vou inserir um disco. Criar. Disco 1. Vou criar com 8 GB mesmo. Para quem estiver acompanhando aí com VirtualBox e quiser fazer a adição de um disco, a gente vai estar lidando com o sistema de arquivos agora. Só mais um momentinho que ele está iniciando o sistema. Nossa, que assim. Deixa eu ver que IP ele pegou aqui. IP9. Então, acessando o servidor, eu vou me logar como root, porque para gerenciar dispositivos e discos a gente precisa ser usuário root. Eu não vou aqui seguir bem essa parte da apostila, eu vou primeiro mostrar para vocês algumas coisas aqui na prática. Então a gente vai ter alguns comandos que podemos estar utilizando para fazer o gerenciamento dos discos, como o fdisk. O fdisk, com o parâmetro "-l", a gente vai listar os discos que a gente tem disponíveis. Então aqui a gente tem o SDA de 16 GB, que é onde está instalado o nosso sistema. Então aqui a gente tem o SDA e embaixo a gente tem as partições dentro do SDA que a gente está utilizando. Até uma dúvida de um colega numa aula anterior foi em relação aqui ao SDA. O que significa esse caminho? Lembram lá no início, quando eu comentei com vocês aqueles conceitos de sistema operacional, que tudo no Linux é um arquivo? Então, o /dev/sda é um arquivo que vai estar referenciando um dos nossos discos, ou seja, o dispositivo. Se for um HD, ele está referenciando o HD. Se for um SSD, ele está referenciando SSD. Se for um pendrive, ele vai estar referenciando pendrive. Como um todo, ou seja, /dev/sda é meu disco como um todo. Esse disco tem 16 GB, aqui ele vai ter em bytes e em setores.
E o tipo do rótulo do disco, ele é um tipo DOS. Certo. Então aqui o que a gente pode visualizar mais abaixo? Que a gente vai ter o quê? O SDA1, o SDA2 e o SDA5. Esses números aqui, eles são os caminhos em disco, ou seja, os arquivos referenciando as partições dentro do nosso disco, ou seja, o disco SDA na partição 1, SDA partição 2, SDA partição 5. Então, o que a gente tem que entender agora? Que SDA é um disco e SDA2, SDA1 e SDA5 são partições dentro do disco. Caso a gente tenha outro disco, a gente vai ter o que? SDB, ou seja, acrescentou um caractere, pulou um caractere, no caso. Então, esse disco tem 8 GB e ele não tem nenhuma partição dentro dele. A gente criou esse disco agora. A gente pode ver aqui também que o nosso SDA1 ele é uma partição de 15 GB do tipo Linux. E o nosso SDA2 ela é de 1 GB estendida, que na verdade é uma partição de swap, que é como se fosse o arquivo de paginação. Todo mundo aí sabe o que é swap? Não? Não estava no cronograma, mas vamos trocar uma ideia então. Swap, o que é? Lá, e quando vocês começarem a estudar mais sistemas operacionais a um baixo nível, vocês vão compreender que um sistema operacional ele possui um gerenciamento de memória. E ele consegue fazer isso de algumas formas. Algumas formas mais otimizadas, outras não. A metodologia de swap ou troca, o que significa? Que vocês vão estar fazendo troca de dados entre a memória e o disco. E uma partição de swap é onde vocês vão estar armazenando em disco parte dos dados que estavam em memória. Isso fica mais lento. Mas, por exemplo, digamos que vocês tenham 2 GB de memória livre no sistema, no computador de vocês. E vocês vão precisar abrir algum programa que pesa 4 GB. Vocês não conseguiriam isso sem uso de swap nesse caso, porque o swap ele consegue fazer essa rotatividade. Swap quer dizer troca em inglês. Existem outras metodologias que o Linux vai utilizar, como. Deixa eu lembrar os nomes agora. Tem a Best Fit, que é um tipo de gerenciamento de memória, que ele vai fazer o quê? Ele vai varrer a memória, digamos que tenha espaços de memória livre. Imaginem Color Paint. Imaginem isso aqui não estava no cronograma, mas é um brindezinho para vocês. Que isso aqui é a memória de vocês. Primeiro a gente começa bonitinho, mas para não perder muito tempo, vamos. Essa memória tá meio empenada, né? Cada bloco desses tem, digamos, 1 byte. Não é assim que funciona, mas para motivos didáticos aqui, como não é uma aula de sistema operacional, a gente vai tratar dessa forma. Então, digamos que eu tenha cada um desses espaços significa 1 byte. Na metodologia ali, Best Fit, digamos que eu precise alocar 1 byte em memória. Qual vocês acham que é o espaço de memória
melhor para a gente utilizar nesse caso. Para 1 byte. O 2. Então, a metodologia best fit, ou seja, o melhor espaço, digamos, ela vai fazer isso. Ela vai varrer a nossa memória e vai verificar qual é o primeiro espaço em memória que seja o melhor encaixe, ou seja, para menos desperdício de memória, e vai colocar nele. Então, esse espaço vai ser ocupado. E a gente tem também o worst, que seria de pior, worst fit. Ele é o pior espaço. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um espaço maior. Então, mesmo sendo 1 byte, ele alocar aqui. Por quê? Porque existe uma coisa chamada gerenciamento dinâmico de memória, alocação dinâmica de memória, que os sistemas fazem. Por quê? Porque ele precisa, digamos, de 2 bytes de memória para rodar, só que conforme o sistema vai rodando, ele vai alocando memória dinamicamente. Então, ele já deixa um espaço livre para essa alocação. Então, só uma explicaçãozinha aqui sobre gerenciamento de memória de sistema operacional. Isso é uma questão mais um pouco abaixo nível, a nível de kernel. Então, pode ser que, quem sabe, em uma aula mais avançada a gente entre nesse tipo de assunto. Então, a partição swap é para ela fazer essa alocação do que está em memória principal para memória secundária. Memória principal é memória RAM, memória secundária é HD, SSD, pendrive. Essas são dispositivos de armazenamento secundário. Então ele vai fazer essa troca. Então aqui a gente pode ver que o nosso disco que a gente inseriu é o SDB, que ele tem 8 GB. O S são dispositivos SCSI e dispositivos SATA. Caso fosse um HD IDE, que eu duvido que hoje em dia alguém vai usar um HD IDE, mas tudo bem, aqui estaria HDB ou HDA. Então, se fosse dispositivo SATA, ia mudar um pouco a nomenclatura. Eu vou, então, fazer o gerenciamento dessa partição SDB. Eu vou estar criando uma partição e montando ela no sistema para a gente poder utilizar. Eu vou utilizar o fdisk ainda. O fdisk, só que agora eu não vou fazer o "-l", eu vou passar o caminho do dispositivo. Vai ser /dev /sdb. Então eu vou abrir o fdisk com /dev /sdb, que é o disco novo. Dando um enter, ele entrou no utilitário. Caso eu queira saber quais são os comandos disponíveis, ele já me diz aqui, ó, comando M para ajuda. Eu digito M, dou Enter, ele vai me dizer todos os comandos que eu posso utilizar. Então aqui vocês conseguem fazer diversas coisas, mas no momento eu só quero adicionar uma nova partição. Então, tecla N. Ela vai ser uma partição primária, vai ser a número 1. Agora eu posso ir dando Enter, que ela vai ser padrão a minha criação. Aqui eu poderia ter colocado também, ó, primeiro setor, o 2048. Mas caso eu quisesse passar um tamanho para a partição, eu colocaria aqui. Eu botaria o 2 GB, 200 MB, 512 MB, 1 TB, 1 peta. Então eu colocaria nessa parte aqui. Mas eu quero criar com o disco inteiro, então eu coloquei padrão, que ele vai preencher todo o disco. Então ele criou uma nova partição do tipo Linux e o tamanho é de 8 GB. Agora, se vocês verem aqui, eu preciso salvar essa alteração em disco, porque simplesmente ter feito isso aqui ele não vai gravar em disco. Então aperto W, que ele vai gravar e vai sair. Caso eu queira sair sem gravar, eu apertaria Q. Mas eu quero gravar, aperto W. Aqui ele sincronizou os discos. Se eu der o comando fdisk-l de novo, vocês vão ver aqui que eu agora tenho o SDB1, que ela é uma partição de 8 GB do tipo Linux. Então eu tenho uma nova partição. Vocês sabem me dizer se eu já consigo utilizar essa partição?
Por que não? Preciso montar? Isso aí, Agnaldo. Tenho que formatar essa partição. Eu tenho que criar um sistema de arquivos nela. No caso aqui, a gente vai estar usando o ext4, que é Extended File System, que seria o nome do sistema de arquivos, na versão 4. Ela é uma versão bem mais recente que as outras, e eu posso estar explicando um pouco mais para frente na aula qual é a diferença entre elas. Então eu vou usar qual comando? mkfs de Make File System, criar sistema de arquivos. Ponto. Se eu der um tab aqui, vocês vão ver que eu vou ter diversos tipos de sistemas de arquivos que eu posso estar usando. A gente vai usar o ext4. Então, make file system, ext4, onde eu vou criar em /dev, onde é que eu vou criar? SDB1, isso aí, SDB1. Então, aqui ele já me informou que ele criou o sistema de arquivos. Beleza, está criado. Vou dar um fdisk-L aqui. Não teve nenhuma modificação, a gente só criou o sistema de arquivos. E agora sim eu posso montar o nosso disco. Digamos então que eu vou montar em /mnt, eu vou criar um diretório chamado disco 2. E aí eu vou dar o comando mount, ou seja, montar o dispositivo SDB1, onde em /mnt disco 2. Agora está montada a minha partição. Como eu posso verificar todos os sistemas de arquivos que estão montados? Eu dou o comando df -t maiúsculo h. Aqui ele vai me mostrar tudo que está montado. Por exemplo, /dev /sda1, ele está montado na minha raiz. Ou seja, todo o meu sistema está dentro desse dispositivo. Ele tem 12 GB disponíveis. O total é 15 GB, usado 2.1, 15% de uso. Não, Agnaldo, eu já vou mostrar como deixar persistente também. O tipo dela é ext4. Então, se eu olhar aqui mais para baixo, vai ter o SDB1, a nova partição que a gente criou. Ela é ext4, 7.9 GB, está usando 36 MB e disponível 7.4. Onde eu montei /mnt /disco 2. Então, com esse comando aqui, aí a gente vai conseguir visualizar todos os sistemas de arquivos que a gente tem montado. Então, ele é muito útil. Se eu acessar agora /mnt /disco 2, eu não vou ter nada dentro, porque é meu disco novo. Eu posso criar um arquivo, digamos, teste. O comando touch, ele grava um arquivo em disco. Ele não serve para isso, mas vocês conseguem fazer isso com ele. Se a gente ver aqui, para que ele serve? O que vocês me dizem? Todo mundo usa para criar arquivo, mas olhem, leiam aqui para que ele serve. Atualizar a hora de modificação de um arquivo. Ele não serve para criar arquivos em disco, mas a gente aqui utilizou para essa finalidade. Eu vou editar o teste, vou inserir um texto qualquer aqui e vou tá colando ele e enchendo o arquivo aqui. Vou tá entrando aqui, selecionar tudo e vou colar. Opa. Vou salvar. Então, aqui eu tenho agora um arquivo que está pesando 18K no disco.
Caso eu queira desmontar esse disco, eu vou dar o comando umount. Ou seja, ele vai desmontar o meu sistema de arquivos que está em /dev/sdb1. Agora foi desmontado. Se eu der um df-th, ele não vai estar aqui dentro. Ou seja, foi desmontado. Vou acessar o disco 2. Não tem nada. É só um diretório em disco agora. Tá bem? Então agora vocês me perguntaram como deixar isso persistente? Como eu faço para esse sistema de arquivos ficar montado para sempre? Então, eu vou utilizar um arquivo no sistema que se chama fstab. Ele fica dentro de /etc. fstab por quê? File System Table, ou seja, tabela de sistema de arquivos. Lá a gente vai ter organizado os nossos sistemas de arquivos por UID, ou seja, esse aqui é um identificador único da nossa partição que está montado em barra com o tipo de arquivos ext4 e aqui as opções de montagem, certo? Então agora a gente vai criar essa configuração para a nossa partição SDB1 também. Então o que vamos fazer? Vocês viram ali que eu preciso saber o UID do nosso disco. Como é que eu descubro o ID? Existe um comando chamado blkid. O blkid ele vai nos retornar aqui os discos, os IDs deles, e os tipos e o part UID. Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar o ID do SDB1, vou abrir o fstab. Aqui uma dica, dentro do Vim, eu cheguei na última linha e eu quero inserir algo na última linha. Eu ainda não estou em modo de inserção, então vou apertar a tecla O, que ele já vai pular para a linha de baixo em modo de inserção, aí eu já posso começar a digitar. Eu vou colocar o ID igual e o ID do nosso disco. Segundo parâmetro é o ponto de montagem, vai ser /mnt /disco 2. Terceiro parâmetro é o que? Sistema de arquivos, o file system, que no nosso caso é ext4. Quinto parâmetro, opções, eu vou usar default. Ou seja, ele vai fazer uma montagem padrão do nosso sistema de arquivos. Eu tenho backup do tipo dump? Não tenho. Vou colocar 0. Eu quero fazer checagem de disco? Não quero. Vou colocar 0. Eu já vou explicar mais a fundo o que essas opções aqui fazem. Então eu vou salvar esse arquivo. Vamos ver aqui então com df-th, a nossa partição não está montada. Existe uma forma da gente montar tudo que seja no nosso fstab. Então, vocês podem ver aqui tudo que está no nosso fstab é o que? Nossa barra, nossa swap, um dispositivo de CD, caso tenha, que ele já está apontando aqui para um arquivo dentro do Linux que referencia um drive de CD. E a gente tem agora a nossa partição nova. Mas esse arquivo fstab ele é carregado na inicialização. A gente precisa reiniciar o sistema para estar fazendo a troca a montagem do nosso sistema de arquivos pelo fstab? Não, a gente não precisa. Se a gente der o comando mount-a, ele vai montar tudo que seja no fstab. Então, dando agora df-th, está montada aqui nossa partição de forma persistente. Se a gente rebootar a máquina, vou até dar um reboot aqui, a gente vai ver que ela vai estar. Vamos aguardar ela voltar.
Será que mudou o IP? Agora é o 10. Se eu der o comando df-ch, nosso sistema de arquivos está montado. Então, agora ele é persistente dentro da fstab. Alguma pergunta? Deixa eu ver. Por que tem que colocar o UID? Não tem que colocar o UID. É recomendado usar o UID. Aqui em fstab, eu consigo colocar /dev/sdb1. E se por algum bug ou alguma coisa que o administrador do sistema fez errado, mudar de SDB para SDC. Você foi lá, trocou o HD, colocou um novo HD. Só que antes de colocar o novo, você tirou o antigo. Ligou a máquina, desligou, ligou o novo e agora ligou com outro HD. Então agora teu HD, que era o mais antigo, vai virar o C. Então, você usando o ID vai ser uma identificação padrão. Ou seja, mesmo que mude de /dev/sdb para sdbc, d, e, f, o ID nunca vai mudar. Então, por isso, vocês aqui no fstab vão utilizar o UID. É o que é recomendado, na verdade. Se quiserem utilizar o caminho da partição, podem usar, mas eu não recomendo. Recomendo sempre usarem o UID. Eu reiniciei só para testar, para mostrar para vocês que estava persistente. Para montar, depois que tu coloca no fstab, o Agnaldo já respondeu ali, mount -a, ele monta tudo que está no fstab. Beleza? Compreenderam essa parte? Alguma dúvida a mais? Um comando útil que a gente tem aqui também é o do-sh, que ele vai mostrar o tamanho de o que está ocupando um diretório. Por exemplo, aqui a minha home 64K. Se eu for em /var, num do-sh, 243 MB. Então, esse também é um comando bem útil para vocês estarem sabendo. Se eu dou só um du, ele vai mostrar individualmente cada arquivo. Então, para estarem verificando algum arquivo mais pesado, alguma coisa assim, podem estar usando esse comando. Eu vou olhar aqui a nossa apostila. Qual é o próximo tópico? Essa aula de hoje eu achei mais interessante fazer ela mais prática, sem o uso da apostila aqui. Deixa eu ver, utilização da fdisk, que a gente viu, criação da partição, criação do sistema de arquivos, montagem do sistema de arquivos, configuração da fstab. Certo, isso aqui é interessante a gente conversar também. Eu tenho aqui um print explicando uma tabelinha de como vai funcionar o fstab. A gente tem aqui em primeiro o dispositivo que a gente vai montar. A gente pode referenciar ele pelo caminho, por uma label, ou seja, uma etiqueta que a gente coloca nesse disco, ou pelo ID. Eu sempre uso e recomendo que usem o ID, porque ele nunca vai mudar. Já a label vocês podem alterar sem querer, ou o dispositivo aqui pode ser alterado também. O ponto de montagem, como segundo parâmetro. Então, se é um swap, se é log. Aqui no nosso caso a gente botou /mnt/disco2. Em terceiro,
o sistema de arquivos, ext2, ext3, ext4, swap, NTFS. Então vocês vão estar utilizando nessa parte. Opções de montagem, sempre uso default. Vocês vão fugir disso aqui em casos muito específicos, que não vale a pena a gente conversar sobre isso agora. Aqui a gente tem opção de gerar backup. Caso vocês tenham um sistema de backup baseado em dumps, vocês vão ativar esse backup aqui. O 0, ele está desativado. Eu não tenho, então deixa o 0. E se a gente quer fazer checagem de disco na inicialização? A gente tem 3 tipos de parâmetro aqui nessa última opção. O 0 para desabilitar, o 2 para deixar ativo quando o sistema de arquivos não é a nossa raiz, e 1 quando ele for a raiz. Então, se vocês verem aqui no nosso fstab, a gente vai ter o 1 aqui. Por quê? Porque é a nossa raiz do sistema. Caso eu quisesse ativar uma verificação de disco aqui nesse disco, eu colocaria 2, porque ele não é raiz. Mas eu não quero verificação de disco. Alguma dúvida referente ao fstab? Não? Beleza. Então aqui eu coloquei também um comandinho, que ele está um pouco mais para trás, para estar facilitando a nossa vida. Deixa eu achar ele aqui, que é um grep no BLKID. Então, se vocês copiarem esse comando aqui e colarem aqui no terminal de vocês, vocês vão ver que agora o ID já vai vir só ele e sem as aspas, porque se eu der um BLKID, ele vem com aspas. Então eu não posso colocar dessa forma dentro do fstab, que não vai funcionar. Com aspas, tem que ser sem. Então o que esse comando aqui faz? Ele pega o BLKID, ele filtra pelo disco que eu quero, SDB1. O AWK print cifrão 2, ele vai pegar o quê? Vai pegar a segunda parte, como se eu estivesse dando um cut "-d pelo espaço menos F2. Então ele vai pegar essa segunda parte. Caso eu botasse aqui um cifrão 1, ele vai pegar ali o /dev/sdb. Então, caso eu bote o 3, vai pegar um type ext4. Então ele vai pegar as partes do retorno. E o sed, aqui ele vai aplicar uma expressão regular no nosso retorno do AWK. Essa expressão é o quê? S para substituir, tudo que for aspas, como é uma aspa, ela precisa ser escapada. Então, para usar um escape, aqui dentro a gente usa uma contrabarra. Então, contrabarra aspas significa aspas. Depois do barra vem pelo que vai ser substituído, por nada, ou seja, vai ser apagado de forma global. Então, ele apaga todas as aspas dentro do nosso texto. Então, dessa forma aqui, a gente simplesmente poderia mandar lá para /etc/fstab. Então, a gente não precisaria estar vindo aqui, copiando, colando. Então, se der agora um tail /etc/fstab, ele vai estar aqui dentro. Eu vou remover, porque eu não posso ter ele 2 vezes. Então, deixando esses comandinhos aí para estar facilitando um pouco mais a vida. Vou voltar aqui para o slide, então. Então, a gente já viu toda essa parte de montagem. A gente consegue também fazer conversão de partição. Como é que a gente faz isso? Aqui eu vou criar uma partição do tipo ext2. Não usem ext2 nem ext4 em partições novas, em sistemas novos. Eu vou colocar aqui para simular que seja um sistema legado. Então, na verdade, eu vou estar apagando aquele nosso disco antigo para economizar tempo e a gente não precisar adicionar outro disco. Então, vou apagar esse disco 2.
Eu vou vir aqui em fdisk /dev/sdb. Ó, então aqui eu posso fazer o quê? Excluir uma partição. Ou seja, eu só tenho uma, então eu vou excluir só ela. Uma partição foi excluída. Se eu der o comando de novo, ele vai dizer que não tem nenhuma partição. Vou dar um N para criar uma nova, primária, padrão, primeiro setor padrão. Agora, digamos que eu quero criar uma partição de 4 GB. Opa, aqui vai ser último setor, mais ou menos o tamanho, 4G. Deixa eu ver se é assim, então. 4GB. Último setor, mais ou menos setores ou tamanho. G1. Não. Deixa eu ver aqui, pegar no main dele. Sempre que tiverem com alguma dúvida, usem o main do nosso comando. Ele vai ter um manualzinho aqui explicando o funcionamento. Deixa eu ler aqui. Tá. Então, fdisk /dev/sdb. Vou deletar nossa partição. Vou criar uma nova, primária. Primeira partição, primeiro setor é o default. Eu vou dar um mais. Até ele estava aqui, ó. Eu que não prestei atenção direito. Então, mais 4 GB. Então, eu criei uma nova partição com 4 GB. Então, eu vou... Já contém uma assinatura de ext4. Deseja remover a assinatura? Sim, eu quero formatar a partição. Então, agora eu vou dar um write. fdisk -L. Uma partição de 4 GB. Então, agora, se vocês verem, eu também não vou ter um sistema de arquivos nela. Eu vou criar um sistema de arquivos ext2, mkfs.ext2 /dev/sdb1. Eu tenho que dar um mount dev/sdb1. Sempre desmontem o disco antes de mexer nele. Beleza? Então, vou dar um mount /dev/sdb1 /mnt/disco2. Se eu der um df-th, eu vou ver aqui que agora é uma partição ext2. Eu não quero ter uma partição ext2 nesse sistema. Por quê? Porque o ext3, por exemplo, tem vantagens sobre o ext2, como o journaling, ou seja, o ext2 não possui journaling. Alguém de vocês sabe o que é journaling? Journaling, o que ele é? Ele mantém um log rotativo
das alterações feitas em disco no nosso sistema de arquivos. Então, digamos, esse jornal vai estar armazenando, por exemplo, toda a alteração que você fez. Então, digamos que deu uma pane no sistema, uma falta de luz ou algo do tipo, ele vai estar olhando esses logs para tentar reverter a situação. Então, para vocês não terem menos chance de perder os dados de vocês, o journaling vai entrar em ação. Então, ele vai estar sempre registrando as alterações que vocês estão fazendo em disco. Então, por isso é interessante estar usando. Então, o EXT, que é o Extended File System, ele é retrocompatível. Ou seja, o que acontece? Qual a diferença do ext2 para o ext3? Journaling. Então, não sei se vocês concordam que é só eu adicionar journaling no ext2 que ele vira um ext3, correto? Então, eu vou desmontar o meu /dev/sdb e vou adicionar essa opção. Então, eu vou estar utilizando uma ferramenta chamada Tune2FS. Então, Tune2FS de File System. Se vocês derem um help, vocês vão ver aqui o "-j" de Journal Options. Ou seja, se eu der um comando aqui, Tune2FS -j /dev/sdb1, o que vocês acham que vai acontecer? Ele criou um inode de journaling. Então, se eu montar agora a minha partição e der um df -th, ela é uma partição ext3. Por quê? Porque eu adicionei o journaling na ext2. Então agora ela virou uma ext3. Então, como a diferença para o 2 e para o 3 é só esse, só adicionando essa opção você já faz a atualização do sistema de arquivos. Beleza, agora se eu quiser atualizar para o 4, como assim na prática? Sempre que vocês forem mexer com partição, sempre façam backup. Esse tipo de alteração não é para quebrar o sistema de arquivos de vocês. Então, mas mesmo assim, sempre façam backup, porque pode dar algum problema, pode dar algum bug, pode cair a energia, pode acontecer o que for. Então, digamos que vocês pegaram ali um sistema legado rodando e querem atualizar o sistema de arquivos. Pode atualizar com o Tune2FS. Mas eu não quero usar ext3, porque eu quero usar ext4, que é mais recente, tem mais opções. Como que o ext4 ele tem algumas opções a mais, como alocação tardia. O que é uma alocação tardia? Ele, antes de gravar uma informação em disco, ela não vai ser colocada diretamente no sistema de arquivos. Ela vai ser armazenada em cache e depois vai ser armazenada no sistema de arquivos. Por quê? Para o sistema conseguir lidar melhor com essa informação e essa alocação ser mais otimizada. Então, ele cria uma alocação tardia. Isso pode gerar alguns problemas também, mas já foi feito algumas alterações no kernel que revertem alguns problemas que pode ter. Entre outras opções que a gente tem no ext4, que a gente não vai abordar, como é um curso mais básico, a gente vai só partir pro básico mesmo. Aqui eu botei também um comandinho para fazer uma checagem do sistema de arquivos depois que vocês fazem a conversão,
que é o E2FSCK. Aí eu posso dar um "-pf barra dev sdb1". Então ele vai fazer a checagem e está tudo ok com o meu disco. Agora, com o meu disco desmontado, eu vou atualizar ele para ext4. Ele vai ter algumas opções a mais, como os extends, unitbg e dirindex. Então eu vou adicionar essas opções dentro do ext3. Então se eu der aqui um tune to fs menos O maiúsculo, extends, unitinit underline bg, assim que se escreve mesmo, uninit, isso aí. E dir underline index em barra dev barra sdsb1. Então, rodando invalid file system option set. Deixa eu ver. Escrevi extents, é que eu botei D. Extents. Então agora ele adicionou. Vamos fazer uma checagem de disco. Não achou nenhum problema. E vamos montar esse sistema de arquivos. Barra sdb1 barra mnt barra disco 2 df menos th. Então agora é uma ext4. Então, vocês pegaram lá um sistema legado para que esteja rodando e querem ter um sistema de arquivos mais atualizado e mais seguro contra falhas, se quiserem atualizar, mas lembrem de fazer um backup. Então a gente viu já uma forma de manter persistente as nossas partições, que seria pelo fstab. A gente tem também uma outra forma, que é o auto mount, usando o pacote AutoFS. O que ele vai fazer? A gente vai configurar um ponto de montagem e vai estar informando para o auto mount que sempre que a gente fazer uma ação dentro desse sistema de arquivos, dentro desse ponto de montagem, ele vai verificar se ele está vinculado a algum disco. Caso esteja, ele vai montar sozinho o disco. Então a gente não precisa estar com o disco sempre montado. E quando for necessário, ele vai montar sozinho. Então vou dar um mount em barra dev barra sdb1. Um tail em barra etc fstab, para vocês verem que eu não estou com o fstab configurado. Vou dar um mount "-a aqui, para vocês verem que não vai montar o meu sdb1. Então, vou fazer o quê? Vou instalar o AutoFS. Instalando o AutoFS. Enquanto isso, alguma dúvida? É aquilo ali que o Rudy falou mesmo, usa o ext4 e seja feliz. Mas caso vocês peguem um sistema com sistema de arquivos mais... Sim, Saulo, eles não são para ser apagados, mas é sempre bom fazer um backup quando se trata de sistema de arquivos, porque se der algum bug, alguma falha, tu pode perder os dados, então o backup é sempre teu melhor amigo. Mas não é para perder os arquivos. Então a gente vai configurar agora o auto mount. Eu vou estar acessando o arquivo de configuração dele, que fica em barra etc barra auto.master. Uma dica aqui, caso vocês queiram abrir um arquivo no final dele, para não precisar ficar descendo, botem no final aqui, mais cifrão. Então, aí vocês já vão abrir o arquivo ao final. Então, já está ao final. Agora eu só aperto o O e já consigo iniciar a digitação dentro do arquivo. Se vocês verem aqui, eu preciso fazer o quê? Passar o ponto de montagem
e um arquivo que vai servir de configuração e um timeout. O que é esse timeout? É por quanto tempo depois de ocioso que vai levar para o sistema desmontar o meu disco. Então, depois de 60 segundos, eu quero que ele seja desmontado. Então, eu vou botar barra MNT, ou seja, tudo dentro de MNT. Eu quero que o arquivo responsável pela configuração seja o auto.disco3 eu botei, mas eu vou botar disco 2. Auto.disks, na verdade, porque eu posso ter mais de um disco. E o meu timeout vai ser 60 segundos. Isso aí. Então eu posso salvar o arquivo. Só que agora esse auto.disks ainda não existe, então eu vou ter que criar ele. Auto.disks. O que eu preciso fazer nesse arquivo? Eu preciso dizer o ponto de montagem dentro de barra MNT, que foi qual eu configurei no primeiro arquivo, o tipo do sistema de arquivos e qual é o dispositivo. Então, o que eu vou fazer aqui? O meu diretório do ponto de montagem dentro de barra MNT é qual? Disco 2. Então, disco 2. O meu fstype, ou seja, o meu tipo de sistema de arquivos é ext4. E eu quero fazer tanto leitura quanto escrita. Então, RW. Dois pontos. O meu dispositivo, barra dev barra sdb1. Eu vou salvar meu arquivo. Então, aqui no primeiro, no master, eu disse o quê? Tudo dentro de barra mnt, tu olha dentro do arquivo auto.disks. Então, aqui no auto.disks tem disco 2, que é meu diretório dentro de barra mnt. Eu vou fazer o que agora? Vou dar um systemctl enable autofs para ele inicializar com o sistema. E eu vou dar um restart para ele restartar e recarregar os arquivos de configuração. Então, se eu der um df-th, ele não está montado. Se eu tentar listar o que tiver em barra mnt barra disco 2, ele listou. Se eu der um df-th, ele montou o nosso dispositivo sozinho, sem eu solicitar. Ele não está configurado no fstab também. E agora, depois de 60 segundos, ele vai estar nos desmontando o sistema de arquivos. Enquanto isso, alguma pergunta? Nenhuma. Só aguardar aqui ele desmontar. Está demorando um pouco mais do esperado. Vamos dar continuidade e depois a gente checa se ele desmontou. Mas sim, ele vai ser desmontado. Então aqui na apostila tem toda a parte de como fazer essa configuração. A gente vai configurar um sistema RAID agora. Todo mundo saiba o que é um RAID? Quem não sabe o que é um RAID? E não é aquele terrível contra os insetos.
É o RAID do servidor mesmo, dos computadores. Eu vou desligar minha máquina e vou inserir alguns discos nela. Armazenamento. Eu vou inserir. Podemos fazer um intervalo. Pode ser, pessoal? Beleza, então. Eu vou pausar aqui a gravação, então, para separar essa aula em duas partes também, como o feedback que a gente teve, que é melhor a gravação ser cortada em duas partes. Eu vou estar pausando aqui e a gente já retorna.